tá? Vamos lá, pessoal, vem aqui agora. Queixa principal. Estou desesperada, sinto que não há mais tempo para eu ser feliz, descobri que fiz escolhas totalmente erradas em minha vida e agora não tem mais jeito. O que eu quero não é mais possível. Por isso me sinto rejeitada, perdida e sem esperança. Já pensei em me matar, mas não tenho coragem, tá? Ela tem 51 anos, ok? 51 anos. Quando começou o quadro, e você vai ver que é isso, tá? Vai ver que é isso. Junho de 2021, após decepção amorosa. Viu, Gil? Quando a gente, né? Quando eu tava aqui falando com o Gil, eu tava com né, o caso na mão, tava dando uma lida, né, no caso, o Gil aqui na frente. E eu falei, cara, percebe só uma coisa aqui. Ele não tava lendo, né? Ele tava almoçando. Aí eu falei, cara, nesse primeiro parágrafo, só de bater o olho, assim, ó. Você bate o olho nas palavras. Você batendo o olho nas palavras, tem assim, ó. Só de bater o olho nas palavras, né? Dois namoradinhos. Era solteiro. Beijo depois da aula. Paquera. Todos os... Tem várias... Terminou repentinamente. Tem várias palavras e várias ideias, né? Esposa desleixada. A última das mulheres. Dependência. Mulher sem vergonha. Deu aquele clique, relata que uma narrativa meio humorada, sua expressão dominante é a tristeza ao relatar casamento, foi a madrinha, tá? Então, só nesse primeiro parágrafo, nessa primeira olhada aqui, né, do caso, foi um namoro sério. E por aí vai, né? Assim, você vê que o caso, ele é muito... E misturado, sempre misturado com religião. Sempre misturado com religião. Aqui, ó, aí começa aqui assim, ó. São José Maria Escrivá, Opus Dei... Tem... Aqui, ó. Aqui, ó. Então, trair a ex-mulher. A ex-mulher. Divórcio. Marido. Só tem palavra-chave de... Só... É uma romântica inveterada. É tipo isso. Mariela, tá? É uma geração novela da Globo. Gibran, Hanna. Claro que a gente não... Isso não é técnico, né? Isso não é sequer... Mas é o que você está dizendo, quer dizer... É um pouco isso, tá? É um Manuel Carlos, né? Uma Helena do Manuel Carlos, uma coisa assim, sabe? De enredo de novela. Tem 52 anos, né? Aqui, ó. Meses depois aos 38 anos, entrou no site de relacionamento. Casaram-se no ano seguinte, no civil e no religioso. E aqui já tá, né? A chave, né? Aí ela se divorciou, depois conheceu outro fulano. Tá, também divorciado, bem sucedido, não sei o quê, papapá. É isso, a vida dela, assim, o rolo dela é esse, né? De algum modo, é como tá escrito, né, aqui, pra gente. Todas essas 3 páginas e meia cheias, essas 4 páginas aqui cheias, né? Tem esse assunto aqui, né? Relacionamento. Começou, terminou, namorou, sentiu, não sentiu, papapá, né? E aí, como ela tem um assunto da religião pra ela, né? Veja, não tô mesmo, e acho que ninguém poderia falar isso, né? A gente nunca a gente vai rebaixar o sofrimento da pessoa. Nunca a gente vai simplificar a questão, né? A gente não vai fazer isso. Mas a verdade também, e é isso que eu tava falando com o Gil aqui, né? Isso que a gente tava falando aqui. A gente tem que saber muito as nossas limitações enquanto terapeuta, que era um pouco isso que eu queria falar com vocês agora, tá? Mais do que o caso, nesse primeiro momento, eu queria falar com vocês sobre uma certa limitação, né? Que todo terapeuta tem. Eu tenho, você tem, o Gil vai ter, e por aí vai, né? Que é uma limitação do nosso momento de vida. Do nosso, enquanto terapeuta. Tá? Beleza ou não? Isso acontece, não tem como dissociar, hein? Atenção.
Não tem como dissociar. Sobretudo dependendo da tua linha terapêutica, né? Não tem como dissociar. Então, se você está num momento de vida, vamos lá, você está num momento de vida. Imagina só que você está num momento de vida assim mais você se divorciou. Imagina só que aconteceu isso. Você se divorciou, tu tomou-lhe um engano, teu marido te enganou, imagina só, teu marido roubou teu pai, botou as dívidas na conta da tua mãe, né? Ele enrolou enrolou a sogra, roubou o sogro, né? E depois ele, deixou vocês na merda. Vocês se separaram, porque óbvio, né? Como é que você vai confiar numa pessoa, né? Não tem como continuar assim, é um cara que não dá pra confiar, etc, né? A pessoa fez tudo às escondidas. Então, uma história de traição desse tipo, assim, traiu a família toda. Mas, né? E aí você é terapeuta de profissão, você é terapeuta de profissão. Terapeuta de profissão, o teu marido acabou de... Teu ex-marido, você acabou de se divorciar, o teu ex-marido acabou de deixar a tua mãe, né, com uma dívida de 4 milhões e o teu sogro, né, sem a empresa que ele tinha criado, porque ele deu um golpe na família, se mudou e pronto. Não imagina uma história dessa. Você está passando por esse momento de vida. E aí vem uma pessoa no teu consultório, né, uma mulher no teu consultório, que está pensando em se separar. Você tem que tomar muito cuidado. É isso que eu estou dizendo, que você tem que tomar muito cuidado quando você está abordando o caso. E isso é muito difícil de fazer. Isso é muito difícil de fazer, né? Quer dizer, você conseguir separar um movimento teu próprio, né, de uma experiência de vida que você está tendo, de um momento de vida que você está tendo, daquilo que é melhor para o paciente, daquilo que é razoável. Você fala, você está com uma dor também, você está sofrendo, sacou? Eu vou dizer para você, por exemplo, este caso aqui em concreto, eu estava falando isso com o Gil, não estava sentado aqui, este caso aqui em concreto, quando eu li, eu olhei para esse caso e falei assim, eu teria dificuldade de atender esse caso. Hoje. Teria dificuldade de atender esse caso. Atenderia, óbvio, né? Quer dizer, a dificuldade que eu resolveria, sozinho. Mas seria... eu teria dificuldade de atender esse caso aqui, em concreto. Né? Tá? Eu, pessoalmente, falando, tô fazendo a minha autoanálise aqui. Isso é importante, né? Mas este aqui, em concreto, eu tenho uma dificuldade hoje de atender. Tá? Por quê? Porque, veja, vou justificar, mas não estou justificando, hein? Atenção, eu não estou falando que esta é a condução. Estou falando assim, porque que para mim hoje seria difícil atender esse caso. Nesse caso aqui concreto desta senhora divorciada, né? Veja, é assim, ela tem 51 anos, ela é divorciada e ela é católica, né? Ela se vê como católica e como praticante, etc, etc, né? Olha, segundo a visão de mundo dela, a concepção dela, de religião, etc, etc, acabou esse assunto encerrado, entendeu? É assim, tô falando assim, é a visão dela, a visão de mundo dela, entendeu? Eu digo, mas não é, então. Veja, preste atenção assim, na visão de mundo católica, uma pessoa que casou no sacramento, né? Recebeu o sacramento, casou, não sei o que, depois se separou, ela não pode casar de novo. O casamento é indissolúvel, ela continua casada, ela se separou civilmente, teve separação de corpos, mas ela tá casada. Isso é a visão de mundo do católico, você tá entendendo? Eu, nesse caso, num primeiro momento, né? No primeiro momento, neste caso, eu teria vou falar claramente, um desgosto em atender essa paciente. É evidente, ela chegando no meu consultório falando, já fiz isso algumas vezes, eu resolveria internamente aquilo ali e tá tudo bem, né? Mas a questão dela aqui, obviamente, existe na minha cabeça uma simplificação dessa questão. Uma simplificação. Olha, não temos uma questão, né? Veja, você não é mais uma adolescente, né? Na cidade você não vai ter mais filho. Você tem um monte de coisa para fazer. Você tem um monte de coisa para fazer com 51 anos ainda, né? Que são relevantes. Você tem o teu trabalho, você tem, assistência social que você pode fazer, você tem suas amigas para tocar, você tem, né? Acabou. Mas é evidente que eu tô errado. Entende ou não o que eu tô querendo dizer? Olha que pergunta boa da Maristela. A Maristela perguntou pra mim, Ítalo, você considera um caso perdido? Eu não. O Freud, sim.
Só pra vocês saberem. Vocês leram isso no Freud? Vocês leram Freud ou não? Mas, ó, vou te falar uma outra coisa também. Essa autoconsciência é super importante de ter, tá? Você não pode não perceber isso, ok? Né? Então, o Freud falava o seguinte, olha, uma mulher com 30 anos, ela tá totalmente cristalizada, ele fala isso, não há mais nada que você possa fazer por ela. Isso é o Freud falando. Pra mim, não, óbvio que não, né? Então, pro Freud, se fosse o Freud aqui, o Freud é... né? Para mim não é questão de ser um caso perdido, ela é longe de ser um caso perdido. Essa moça aqui, longe de ser um caso perdido. Não tem nada de caso perdido aqui, 51 anos, pelo amor de Deus. E ela, pra mim, é longe de ser um caso, não tem nada de caso perdido aqui nela. A única coisa que é o seguinte, eu não consigo reconhecer a dor dela como algo que esteja doendo. Você tá entendendo? Esse é o ponto. Ainda que eu saiba que tá doendo, óbvio que tá doendo. Só que assim, ela tem muito mais uma confusão, ela é uma confusão. A cabeça dela é uma confusão, tá? Olha que interessante a Karine falou. Olha que coisa curiosa, como isso não tem a ver com o fato de eu ser católico. Porque a Karine falou assim, ó, preciso sempre de supervisão para atender paciente ateu. A Karine falando, paciente ateu teve dificuldade nenhuma de atender. Zero. Paciente ateu, gótico, paciente revoltado, paciente protestante, paciente budista, paciente macumbeiro, da Umbanda, pra mim gosto, inclusive. Muito. Tá? Mas o paciente que se acredita católico, ele se acredita católico verdadeiramente. Ele se acredita católico verdadeiramente, né? Que é o caso dessa senhora aqui. Então, Ana Cristina, é isso aí. Ó, vamos lá. Isso aí. Veja bem, eu sou experiente, né, no caso. Então, o que a Ana Cristina falou? Não entendi sua dificuldade em atender. Aparentemente, você entendeu a demanda. Eu entendi 100% da demanda dela. Eu tô falando assim, eu tô falando, uma primeira reação. Isso que eu tô falando, né? O que eu quero dizer é o seguinte pra você. O que eu tô querendo apontar né? Que algumas pessoas, alguns terapeutas mais inexperientes, podiam parar nessa primeira impressão e ficar ali dentro. É isso que eu tô querendo apontar, né? É evidente, eu aqui lendo o caso e vendo, já me convivendo um pouquinho com ele, já resolvi, já tá tudo resolvido. Foi a primeira impressão. Quando eu li o caso, falei, puta merda, né? Ok? Então, assim, porque o que me parece aqui? Porque que... Então, Jocasta, isso que eu ia falar agora. Tu acha que ela tá com uma percepção equivocada dela mesma? Acho que não. A questão é a seguinte, aqui olha só, o que seria muito frustrante pra mim nesse caso? Ela iria pro meu consultório toda segunda, né? Sei lá, toda semana iria pro meu consultório. E eu precisaria dar aula de doutrina católica pra ela. Isso é muito frustrante, você tá entendendo? Digo, porra, ela tá me pagando pra eu dar aula de doutrina. Ela não tá me pagando pra eu fazer terapia. Assim, no caso dessa senhora aqui, qual que é a terapia que ela precisa? Ela não tem terapia. O sofrimento dela é de origem intelectual. Ela não tem sofrimento em nenhum outro lugar. Depois, uma vez a doutrina sentada na cabeça dela, aí aparece a reação verdadeira, afetivamente verdadeira, né? Tu tá entendendo? Por que isso é frustrante, Letícia? Porque, porra, a mulher vai me pagar R$800 por consulta pra eu ficar dando aula de catecismo pra ela. Isso pra mim é frustrante, entendeu? Isso é coisa que eu faço de graça. Psicoeducação sobre a doutrina católica. É exatamente isso. Só que o que acontece com ela? Por que, Marcondes, que no caso dela um diretor espiritual não funciona? Ela tem diretor espiritual. Não funciona porque ela acha que a questão dela é psicológica. Ela acha que a questão dela é e esse é o drama desse caso. Ela vai ao diretor espiritual, ela frequenta. E não resolve. Por quê? Porque o diretor espiritual fala as coisas pra ela, só que ela não registra no lugar certo. Exatamente, Maria P. É frustrante porque não é minha função no consultório. Exatamente. Só que aí é duplamente frustrante, por quê? Porque na paróquia é de graça, como falou a Letícia. Só que quando ela vai ter doutrina na paróquia, não entra na cabeça dela no lugar certo. Ela não permite. O que acontece é o seguinte, quem que essa paciente permitiria? Ela permite o psicólogo.
a tratar, né? Boa, Saulo. Que bom. É isso aí. É boa, Letícia. Cai a semente boa em terreno árido, porque o terreno é a autorização, o paciente, pressão. Às vezes, não é isso que acontece? Às vezes o familiar, às vezes, até fala assim, porra, doutor, já falei isso pra essa criatura 1000 vezes, ela não me ouviu. O senhor falou e ela ouviu e fez. Isso é óbvio, né? Quer dizer, às vezes no consultório a gente fala coisa que a mãe da pessoa tá falando, que que o marido da esposa já falaram, que os amigos já falaram. Mas não é semente boa em terreno árido. O terreno é a permissão que você dá, né? Quem que essa criatura, quem que essa paciente aqui permite? Ela permite o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra. Ó a merda. Tu tá entendendo ou não? O Bruno já se ligou, o Bruno tem experiência, tá, né? É isso aí mesmo, Bruno. Ó. Doc, até que ponto a gente pode usar o espaço terapêutico para dar aula pro paciente? Tem paciente que só melhora após aula mesmo. Por que tem paciente que só melhora depois de aula? Porque existe um tipo de sofrimento que é o sofrimento intelectual, né? O espaço terapêutico, às vezes, é um espaço para, de fato, informar. Não é só um espaço para acolher, não é só um espaço para propor reflexões, às vezes é um espaço para ensinar mesmo, né? Aí a Letícia, ó, boa pergunta, Letícia. Mas se existe esse sofrimento e se o paciente confia no terapeuta e não no catequista, não é confia, é permite. Ela confia no catequista, ela confia no padre, mas ela não permite. É que ela confia, óbvio que ela confia, mas ela não permite. Aí a pergunta é essa, se esse sofrimento existe e o paciente confia no terapeuta, esse conhecimento, qual o dilema? Excelente pergunta. Qual o dilema? É um dilema meu, como eu disse desde o início, não é um dilema de vocês. Não precisa ser um dilema de vocês, né? É um dilema meu, por quê? Porque eu também tenho uma visão de mundo. É isso que eu falei, lembra da visão de mundo da terapeuta que acabou de se divorciar porque o marido deu um golpe no pai e na mãe dela, não sei o que. Lembra? Ela tem uma visão de mundo, ela está impactada por um negócio específico. Eu sou impactada por uma ideia, que é uma ideia assim, aquilo que de graça recebeu, de graça você deve dar. Você tá entendendo ou não? Então, a doutrina eu recebi de graça. O conhecimento da fé eu recebi de graça. Quando me pagam para eu transmitir isso, eu caio num dilema meu. Ok? Aí eu preciso resolver isso rapidamente, eu resolvo isso rapidamente. Falo, beleza. Né? Que eu não tô dando só a doutrina, eu tô dando dando o meu espaço, o meu tempo. Ela me procurou enquanto psiquiatra e não enquanto catequista. E eu preciso fazer um arranjo real, mas pra mim é um arranjo. De primeira, foi o que eu falei, de primeira eu tenho falei, caralho, peraí. Aqui, no caso, eu sou a mulher cujo marido deu golpe na família. Você tá entendendo? Então, assim, um primeiro impacto da minha primeira experiência. Fez tratamento, mas nunca conseguiu engravidar. Mesmo com 2 tentativas de FIV nos anos seguintes, fruto de um novo empréstimo bancário. Então, vê, ela é católica, isso que eu tô dizendo. Ela é católica, né? Ela frequenta meio de formação, ela tem doutrina, ela acha que tem doutrina, acha que é católica, mas faz FIV, faz inseminação artificial. Entendi. Então, qual que é o problema de fazer inseminação artificial? Tem um monte de problema, mas a questão não é essa. O problema é o seguinte, para um católico, não pode fazer FIV. Um católico não faz inseminação artificial. Tá entendendo? Então é evidente que essa pessoa vai ter um sofrimento absurdo. Ela tá bem perdida, assim, ela tem que decidir o que ela é, entende? Não sou católica absolutamente. E se ela fala assim, cara, eu não sou católica, qual que eu não sou católica? Um monte de problema sai da cabeça dela. Né? Ou se ela fala assim, não, cara, eu sou católica e tenho que viver em consequência disso. Né? Porque ela põe essa coisa da religião, é muito presente pra ela. Né? É muito presente pra ela a coisa da religião.